Vou ficar com a casa e o negócio. Ele só fica com as bonecas. A voz da Sebastiana ecoou pelo escritório do advogado com uma satisfação tão arrogante que me deu vontade de atirar alguma coisa à sua cabeça perfeitamente penteada. Toda a família desatou a rir, como se a minha herança fosse uma piada elaborada. Ali estava eu, sentado no meu fato preto simples, a ver a minha irmã a banhar-se na aprovação deles enquanto desvalorizavam tudo pelo que tinha trabalhado na última década. O meu nome é Antônio Santos e tenho 32 anos. Nos últimos 10 anos, fui a espinha dorsal da empresa de construção da nossa família, Santos Filhos, no Porto. Enquanto a Sebastiana se divertia na universidade e depois passou os seus 20 anos a viajar pelo mundo à custa do papá, eu estava a trabalhar 80 horas por semana, a gerir contratos, a lidar com fornecedores e a garantir que os nossos trabalhadores recebiam a tempo e horas. Mas aparentemente nada disso interessava a ninguém sentado neste escritório de painéis de carvalho. O Antônio sempre foi o menino do papá com a sua coleção de bonecas, interferiu a tia Patrícia, secando os olhos com um lenço que não tinha visto uma única lágrima. Pelo menos a Sebastiana percebe de negócios. Mordi a língua com tanta força que senti o sabor a sangue. A Sebastiana perceber de negócios, a mulher que nunca tinha posto os pés numa obra, que não conseguia distinguir uma viga de madeira de uma de aço, que pensava que margens de lucro eram algo que se escrevia nas bordas de um caderno, mas mantive a expressão neutra, as mãos pousadas no colo, porque há muito tempo que tinha aprendido que defender-me perante esta família era como tentar argumentar com uma alcateia de lobos. Bem, continuou a Sebastiana, endireitando o blazer caro, suponho que o Antônio pode continuar a brincar com os seus brinquedos enquanto eu trato das verdadeiras responsabilidades. O pai sempre disse que o negócio precisava de uma liderança forte. O advogado, Dr. Henrique, pigarreou suavemente. Era um homem idoso com olhos bondosos que conhecia a nossa família há décadas. Algo na sua expressão fez-me sentar mais direito. Uma centelha de antecipação a dançar no meu peito. Na verdade, disse o Dr. Henrique, a sua voz cortando o riso deles como uma faca na manteiga. A empresa nunca esteve em seu nome. A sala ficou em silêncio tão rapidamente que consegui ouvir o ar-condicionado a zumbir nas condutas. A cara da Sebastiana passou de triunfante para confusa num piscar de olhos. E eu senti algo quente e perigoso a espalhar-se pelo meu peito. Depois de anos a ser dispensado, ignorado e tratado como a desilusão da família, algo me dizia que as cartas estavam prestes a virar-se de uma forma que nenhum deles podia sequer imaginar. Crescer como o filho mais novo na família Santos significava aprender cedo que as minhas opiniões não importavam muito. O meu pai, Tomás Santos, era um homem robusto que tinha construído a sua empresa de construção do nada, começando com uma única caminhoneta e um punhado de ferramentas. A minha mãe, Carolina, tinha morrido quando eu tinha 12 anos, deixando-me para navegar o mundo dominado pela testosterona dos estaleiros e reuniões de negócios sem muita orientação. A Sebastiana, sendo 5 anos mais velha e a filha dourada, estava sempre destinada à grandeza aos olhos de todos. Jogou voleibol no secundário, foi eleita delegada de turma e passou pelo curso de gestão com notas medianas que todos fingiam ser excelentes. Enquanto isso, eu passei a minha adolescência nos estaleiros, a aprender a diferença entre vários tipos de betão e a perceber por que é que o trabalho de fundações importava mais do que acabamentos vistosos. O Antônio tem jeito para os números, costumava dizer o meu pai às pessoas, como se a habilidade matemática fosse um truque de festa-giro em vez de uma competência empresarial valiosa. Ele mantém-me organizado, mas era mais do que isso, e no fundo, acho que ele sabia. Quando a Sebastiana se formou e anunciou que queria encontrar-se a si própria numa viagem de mochila às costas pela Europa durante um ano, fui eu que dei um passo em frente. Quando o nosso maior cliente ameaçou cancelar um contrato de 1 milhão de euros por causa de falhas de comunicação, fui eu que salvei a relação. Quando quase perdemos 3 funcionários-chave para um concorrente, reestruturei o nosso pacote de benefícios e convenci-os a ficar. Tinha aprendido a ler plantas arquitetônicas, a perceber leis de zonamento e a negociar com representantes sindicais.
Conseguia entrar em qualquer dos nossos estaleiros e detetar violações de segurança, problemas de qualidade ou questões de cronograma em minutos. A Sebastiana, por outro lado, tinha visitado exatamente 2 estaleiros em toda a sua vida. E nas 2 vezes tinha se queixado de sujar os sapatos. A Sebastiana vai assumir quando me reformar, dizia o meu pai nas reuniões de família, e todos acenavam aprovadoramente. Ela tem o gene de liderança dos santos. O que eles viam como liderança, eu reconhecia como preguiça disfarçada de charme. A Sebastiana conseguia encantar clientes em jantares elegantes, mas não conseguia ler um contrato nem que a vida dela dependesse disso. Ficava bem de fato de saia e soava confiante quando falava sobre sinergia e posicionamento no mercado, mas não fazia ideia do que realmente custava fazer uma fundação ou construir uma casa. Ainda assim, continuei a trabalhar. Continuei a resolver problemas, a gerir crises e a construir relações com os nossos fornecedores e subempreiteiros. Dizia a mim mesmo que um dia as minhas contribuições seriam reconhecidas, que a família veria quanto tinha sacrificado pelo negócio que todos dizíamos amar. Olhando para trás agora, sentado naquele escritório de advogado, com todos a olhar para o Dr. Henrique em silêncio atordoado, percebi que o meu pai tinha visto tudo desde o início. A questão era se ele tinha feito alguma coisa em relação a isso. A noite em que o meu pai morreu foi 3 meses antes deste momento no escritório do advogado. Fui eu quem segurou a sua mão no quarto do hospital. A Sebastiana estava em Miami, numa conferência que provavelmente era mais férias do que negócios. E quando ela finalmente voou de volta, os arranjos do funeral já estavam feitos. Foste a minha mão direita todos estes anos, o meu pai tinha sussurrado durante um dos seus momentos lúcidos naqueles últimos dias. Tu percebes deste negócio melhor do que ninguém. Tinha apertado a sua mão e disse-lhe para não se preocupar com o trabalho, que tudo ficaria bem. Mas havia algo nos seus olhos, um peso que parecia que queria dizer mais. Ele continuava a olhar para a sua pasta no canto do quarto, aquela que nunca saía do seu lado durante as horas de trabalho. Antônio, tinha dito, a sua voz tão baixa que tive de me inclinar para o ouvir. As bonecas, a coleção da tua avó, não é só sobre sentimento. Na altura, pensei que estava a falar sobre o valor emocional das antiguidades. A coleção de bonecas da minha avó tinha sido passada através de gerações, e embora sempre as tivesse achado um pouco assustadoras, percebia o seu significado histórico. Eram peças lindas, algumas datando dos anos 1800, criadas por artesãos cujo trabalho era cada vez mais raro. Mas agora, vendo o doutor Henrique a mexer nos seus papéis com precisão deliberada, comecei a questionar-me se havia camadas nas palavras do meu pai que eu não tinha percebido. A propriedade do negócio, exigiu a Sebastiana, a sua voz ligeiramente rouca. O que quer dizer com nunca esteve em seu nome? O doutor Henrique ajustou os óculos e tirou uma pasta grossa. O seu pai transferiu a propriedade da Santos Filhos para o Antônio há 5 anos. Ele tem sido o proprietário legal da empresa desde então, embora a transição tenha sido mantida confidencial a pedido do Sr. Santos. O ar na sala pareceu engrossar, conseguia sentir o meu coração a bater contra as costelas, mas mantive a expressão cuidadosamente neutra. Há 5 anos foi quando a Sebastiana tinha decidido passar 6 meses na Tailândia a explorar o seu lado espiritual enquanto eu estava a gerir o maior contrato da história da nossa empresa. Isso é impossível, disse a Sebastiana, mas a sua voz carecia de convicção. Eu sou a filha dele, eu devia herdar o negócio. O testamento que estão a herdar hoje diz respeito aos bens pessoais do Sr. Santos, continuou o Dr. Henrique calmamente. A casa, os seus investimentos pessoais e várias relíquias de família. O negócio pertence ao Antônio desde 2019. Finalmente permiti-me sorrir um pouco. À minha volta, conseguia ver a família a trocar olhares confusos. A sua celebração anterior a azedar em incerteza. A cara da Sebastiana tinha ficado pálida, e pela primeira vez na minha vida adulta, ela estava a olhar para mim com algo que podia ter sido respeito. Ou talvez fosse medo. Isto tem de ser algum tipo de engano, disse a Sebastiana, a sua voz a subir com desespero.
O Antônio não sabe nada sobre gerir uma empresa, ele é só. Ele é só o contabilista. As palavras atingiram-me como um golpe físico, mas em vez de raiva, senti algo frio e calculista a assentar no meu peito. Depois de 10 anos a ser dispensado, como apenas o contabilista, o momento da verdade tinha finalmente chegado. Vi a cara da Sebastiana passar pela incredulidade, raiva e pânico crescente à medida que a realidade da sua situação começava a fazer sentido. Asseguro-lhe que não há engano, disse o Dr. Henrique tirando um documento legal grosso o suficiente para usar como calço de porta. O Sr. Santos tem sido o único proprietário e operador da Santos Filhos desde 15 de setembro de 2019. O seu pai fez esta transferência para proteger o negócio de potenciais credores e para garantir a continuidade das operações sob gestão experiente. Gestão experiente. As palavras souberam-me a doce na boca, mesmo não as tendo pronunciado. Tinha passado anos a ouvir a Sebastiana falar por cima de mim em reuniões, a vê-la levar o crédito por projetos que eu tinha gerido do início ao fim, e a aturar as suas explicações condescendentes de conceitos empresariais que eu tinha dominado antes dela aprender a equilibrar um talão de cheques. Mas eu tirei o curso de gestão. Protestou a Sebastiana como se o seu diploma superasse a minha década de experiência real. Eu tenho um mestrado em gestão da Universidade do Porto com uma média de 16. Disse calmamente, falando pela primeira vez desde que o Dr. Henrique tinha largado a bomba. Num programa que tu levaste 5 anos a completar porque estavas sempre a tirar semestres sabáticos para te encontrares. A família virou-se para me olhar como se eu tivesse acabado de criar asas. A boca da tia Patrícia caiu e o meu primo João deixou mesmo cair a chávena de café. Fez barulho contra o soalho de madeira, mas ninguém se mexeu para limpar. Antônio, disse a minha madrasta Diane rispidamente, não é maneira de falar com a tua irmã. Tens razão, respondi levantando-me da cadeira pela primeira vez desde que tínhamos entrado no escritório. Devia provavelmente usar o seu título apropriado. Sebastiana, como proprietário da Santos Filhos, quero agradecer-te formalmente pelos teus anos de contribuição mínima para o sucesso da nossa empresa. Conseguia ver as mãos da Sebastiana a tremer enquanto ela processava o que eu estava a dizer. A filha dourada, que sempre tinha recebido tudo de mão beijada, estava finalmente a enfrentar uma realidade onde o seu charme e conexões não a podiam salvar. Isto é ridículo, disse, mas a sua voz carecia da confiança habitual. O pai nunca. Ele sabia que eu ia assumir. Falávamos sobre isso sempre. Tu falavas sobre isso, corrigi. Ele escutava? Há uma diferença. O Dr. Henrique pigarreou diplomaticamente. Talvez deva explicar todo o âmbito da transferência do negócio. Senhor Santos, o seu pai foi muito minucioso na sua documentação. Gostaria que continuasse a ler os detalhes? Acenei, acomodando-me de volta na minha cadeira. Pela primeira vez em anos, sentia-me exatamente onde pertencia. À minha volta, a família sentou-se em silêncio atordoado, a sua celebração anterior esquecida enquanto lutavam para perceber como tinham lido completamente mal a situação. A transferência incluiu todos os bens empresariais, contratos, equipamentos e propriedade intelectual. Continuou o Dr. Henrique. O Sr. Santos também assumiu todas as dívidas e obrigações empresariais que tem estado a gerir com sucesso nos últimos 5 anos. O valor da empresa aumentou aproximadamente 40 sob a sua liderança. A Sebastiana fez um som de engasgo. Olhei para ela e vi que a sua cara tinha passado de pálida para verde nas bordas. 40 de crescimento não era sorte ou coincidência. Era o resultado de planeamento cuidadoso, investimentos estratégicos e incontáveis dias de 18 horas que ela nunca se tinha dado ao trabalho de reconhecer. Agora, disse o Dr. Henrique, devemos continuar com a distribuição do espólio pessoal? A leitura do testamento pessoal pareceu assistir a um acidente de carro em câmara lenta. A Sebastiana herdou a casa de família, o que soava impressionante até o Dr. Henrique mencionar o saldo em dívida da hipoteca de 300 euros. Também recebeu os investimentos pessoais do meu pai, que tinham sido severamente esgotados nos últimos anos,
para cobrir as várias aventuras empresariais e férias prolongadas da Sebastiana. A coleção de bonecas antigas, anunciou o Dr. Henrique, fica para o Antônio, junto com toda a documentação e avaliações associadas. A Sebastiana até riu, embora soasse mais a latido do que a expressão de humor. Estão a ver? Eu disse que ele ficava com as bonecas. Pelo menos algumas coisas fazem sentido. Mantive a expressão neutra, mas por dentro estava praticamente a vibrar de antecipação. O comentário do meu pai sobre as bonecas não serem só sobre sentimento estava a começar a fazer perfeito sentido. Durante os seus últimos dias, ele tinha mencionado algo sobre documentação e avaliações, palavras que tinham parecido insignificantes na altura. Dr. Henrique disse cuidadosamente: "Poderia elaborar sobre as avaliações?" O advogado idoso sorriu e apanhei um toque de travessura nos seus olhos. Certamente, a coleção da sua avó consiste em 47 peças, incluindo várias bonecas Jumiot raras dos anos 1870 e um conjunto completo de colecionáveis Madame Alexander antigos. A avaliação mais recente, completada no ano passado, avaliou a coleção em 512,000 euros. O silêncio que se seguiu foi tão completo que consegui ouvir o estômago de alguém a roncar. O riso da Sebastiana morreu na garganta e ela olhou para mim com a expressão de alguém que tinha acabado de perceber que tinha estado a jogar xadrez enquanto todos os outros jogavam damas. €500.000, sussurrou a tia Patrícia. Por bonecas? Bonecas antigas são investimentos sérios, explicou o Dr. Henrique. A bisavó do Sr. Santos começou a coleção nos anos 1920, e cada geração subsequente adicionou peças cuidadosamente selecionadas. O seu pai tinha muito orgulho no conhecimento do Antônio sobre a história e valor da coleção. Tinha sempre sido o membro da família que escutava as histórias da minha avó sobre cada boneca, que a ajudava a pesquisar as suas origens e manter a sua condição. Enquanto a Sebastiana estava a revirar os olhos e fazer piadas sobre brinquedos assustadores velhos, eu estava a aprender sobre artesanato, significado histórico e valorização do mercado. Então deixem-me perceber isto, disse a Sebastiana lentamente, a sua voz tensa com pânico mal controlado. O Antônio fica com um negócio que vale milhões mais $500.000 em antiguidades, e eu fico com uma casa com uma hipoteca massiva? Também ficas com o carro do pai? Ofereceu a Diane fracamente, como se uma caminhoneta de 10 anos pudesse de alguma forma equilibrar as escalas. A empresa Santos Filhos, acrescentou o Dr. Henrique consultando as suas notas. Foi avaliada em 2,3 milhões de euros no mês passado. O Sr. Santos tem estado a gerir as finanças da empresa, operações e planeamento estratégico nos últimos 5 anos, enquanto mantinha a sua posição como proprietário maioritário. Vi a Sebastiana fazer as contas na cabeça, a sua cara passando por várias nuances de realização e derrota. 2,3 milhões pelo negócio, mais $500.000 pelas bonecas, mais a satisfação de finalmente ser reconhecido pelas minhas contribuições reais. Enquanto isso, ela estava a olhar para uma casa que não podia manter e uma caminhoneta que precisava de uma transmissão nova. Isto não pode ser legal, disse desesperadamente. Tem de haver algo que possamos fazer. O Antônio enganou-o de alguma forma. Na verdade, disse levantando-me de novo e alisando o casaco. Acho que é a altura de explicar exatamente como isto aconteceu. Há 5 anos, comecei, gostando da forma como todos se inclinaram para a frente, apesar de si mesmos. A Sebastiana estava na Tailândia a encontrar o seu centro espiritual, enquanto eu estava a gerir o projeto do desenvolvimento das Colinas do Douro. Lembram-se desse? Não se lembram, Sebastiana? O contrato de 20 milhões de euros que quase foi por água abaixo por causa de problemas de licenciamento? Os olhos da Sebastiana saltaram pela sala, à procura de apoio que não estava a chegar. Toda a gente se lembrava do projeto das Colinas do Douro, porque tinha sido a maior história de sucesso da história da nossa empresa. Passei 3 meses a trabalhar com planeadores da cidade, consultores ambientais e comitês de zonamento para resolver problemas que nos podiam ter custado tudo. Continuei. Enquanto eu estava a fazer isso, o nosso advogado descobriu que um dos nossos subempreiteiros
Estava a preparar-se para abrir um processo que nos podia ter levado à falência. O Dr. Henrique acenou. O seu pai estava a enfrentar potencial responsabilidade pessoal que se podia ter estendido aos seus bens pessoais, incluindo a casa de família. Então ele chamou-me ao seu escritório, disse, lembrando-me daquela conversa tão claramente como se tivesse acontecido ontem. Disse que me tinha estado a ver lidar com responsabilidades cada vez mais complexas e queria proteger tanto o negócio como a família. A solução era transferir a propriedade para alguém que realmente percebia das operações da empresa. Mas por que é que ele não nos disse? Perguntou a Diane, embora a sua voz não tivesse o tom acusatório anterior. Porque ele sabia exatamente como iam reagir, respondi. Da mesma forma que estão a reagir agora, com o choque que o Antônio pudesse possivelmente ser capaz de gerir algo mais complicado do que uma barraquinha de limonada. A Sebastiana finalmente encontrou a sua voz de novo. Isto é uma loucura. Não pode simplesmente dar uma empresa de vários milhões sem discutir com a família. Ele não a deu, disse. E pela primeira vez, permiti que algum aço se infiltrasse na minha voz. Eu ganhei-a. Cada dia de 18 horas, cada crise que resolvi, cada relação que construí com os nossos clientes e fornecedores. Enquanto estavas a postar fotografias do Instagram de resorts de praia, eu estava a garantir que os nossos trabalhadores tinham empregos para onde voltar. Tirei a minha própria pasta, uma que tinha trazido comigo, mas não esperava precisar. Tenho 5 anos de registros financeiros mostrando o crescimento da empresa sob a minha gestão. Tenho testemunhos de clientes, fornecedores e funcionários. Tenho documentação de cada decisão importante que tomei e cada problema que resolvi. O Dr. Henrique pareceu impressionado. O seu pai mencionou que era minucioso, mas não percebi que tinha compilado registros tão abrangentes. Aprendi cedo que nesta família precisas de documentar tudo se quiseres que alguém acredite que realmente o fizeste, disse, olhando significativamente para a Sebastiana. Demasiadas vezes vi outra pessoa levar o crédito pelo meu trabalho. A sala ficou em silêncio de novo, mas desta vez sentiu-se diferente. Em vez do silêncio chocado de pessoas a processar notícias inesperadas, este era o silêncio desconfortável de pessoas a perceberem que tinham estado erradas sobre algo fundamental. Então o que acontece agora? Perguntou a Sebastiana, a sua voz mal acima de um sussurro. Olhei para minha irmã, esta mulher que tinha passado 37 anos a deslizar com charme e conexões familiares, que nunca tinha questionado o seu direito de herdar tudo o que o nosso pai tinha construído. Por um momento, quase senti pena dela. Agora, disse, descobres como fazer o teu próprio caminho no mundo, tal como eu fiz. Juntei os meus papéis e levantei-me, pronto para deixar o escritório, onde tinha acabado de me tornar oficialmente um dos homens jovens mais ricos do Porto. Mas antes de chegar à porta, virei-me uma última vez. Oh, e Sebastiana, disse, a empresa não está a contratar neste momento. As consequências da leitura do testamento foram tudo o que tinha sonhado, e mais. A Sebastiana saiu cambaleando do escritório do Dr. Henrique, parecendo que tinha sido atingida por um comboio de mercadorias, enquanto a tia Patrícia e a Diane sussurravam furiosamente no corredor sobre surpresas injustas e crianças ingratas. Passei por todos eles de cabeça erguida, carregando a pasta que continha 5 anos de documentação, provando que tinha ganho cada cêntimo da minha herança. Antônio, espera! A Sebastiana gritou atrás de mim quando cheguei ao elevador. A sua voz tinha perdido toda a arrogância anterior, substituída por algo que soava quase como desespero. Precisamos de falar sobre isto. Virei-me para a enfrentar, notando como o seu fato caro de repente parecia gasto e o seu cabelo perfeito parecia despenteado. O que exatamente queres discutir, Sebastiana? Como nunca perguntaste sobre o meu trabalho? Como assumiste que merecias herdar um negócio que nunca te deste ao trabalho de perceber? Ou como acabaste de passar a última hora a insultar a minha inteligência em frente a toda a nossa família? Ela abriu a boca, depois fechou-a de novo, aparentemente percebendo que qualquer resposta que desse só ia tornar as coisas piores para ela. Sabes qual é a coisa engraçada? Continuei, entrando no elevador. Eu, na verdade, estaria disposto a trabalhar contigo.
Se alguma vez tivesses mostrado mesmo um bocadinho de respeito pelo que faço, ou tivesses levado 5 minutos para aprender sobre o negócio, podíamos ter sido parceiros. Mas estavas demasiado ocupada a receber tudo de mão beijada para reparar que alguém estava a fazer todo o trabalho. A porta do elevador começou a fechar-se, e a Sebastiana fez uma tentativa meio-hearted de me seguir, mas levantei a mão. Não, disse firmemente. Fizeste a tua escolha há muito tempo. Escolheste tratar-me como se eu fosse invisível, como se as minhas contribuições não importassem. Agora tens de viver com as consequências. Enquanto o elevador descia, apanhei um vislumbre do reflexo da Sebastiana nas portas polidas. Estava parada sozinha no corredor, rodeada por membros da família que a estavam a olhar com a mesma mistura de desilusão e pena que antes reservavam para mim. 3 semanas depois, estava sentado no meu escritório recentemente redecorado, na sede da Santos Filhos, a rever planos de expansão que teriam sido impossíveis sob a liderança esperada da Sebastiana. A placa com o proprietário e diretor executivo, na minha secretária, ainda me dava um pequeno arrepio sempre que a via. O meu assistente bateu à porta. Senhor Santos, está aqui uma Sebastiana Santos para o ver. Diz que é sua irmã. Olhei para cima das plantas arquitetônicas espalhadas pela minha mesa de conferência. Através da janela do meu escritório, conseguia ver o nosso mais recente estaleiro, onde estávamos a construir um desenvolvimento habitacional sustentável que seria apresentado na próxima edição da revista Porto Business. O projeto era meu design, minha visão e minha responsabilidade. Mande-a entrar, disse. A Sebastiana entrou no meu escritório, parecendo uma mulher que não tinha dormido bem há semanas. A sua roupa estava amarrotada, o cabelo despenteado, e tinha a postura derrotada de alguém que finalmente tinha ficado sem opções. Bonito escritório, disse, embora a sua voz não tivesse qualquer apreciação real. Ouvi dizer que estás a expandir para a construção ecológica. Estamos, respondi, não me dando ao trabalho de me levantar ou oferecer-lhe uma cadeira. É um mercado em crescimento e estamos posicionados para ser líderes regionais em práticas de construção sustentável. Ela acenou lentamente, os seus olhos a absorver os prêmios nas minhas paredes, as fotografias de projetos concluídos e os certificados arquitetônicos que tinha obtido enquanto ela estava ocupada a viajar pelo mundo. Antônio, disse finalmente, preciso de um emprego. As palavras ficaram no ar entre nós. E percebi que este era o momento que tinha estado inconscientemente à espera. Sebastiana Santos, a filha dourada que nunca tinha trabalhado um dia na vida, estava a pedir emprego ao seu irmão mais novo. Lamento, disse. E era verdade. Mas não estamos a contratar. A vida da Sebastiana desmoronou-se rapidamente após a leitura do testamento, quando a notícia se espalhou pela comunidade empresarial do Porto sobre a reviravolta dramática de fortuna na Santos Filhos. A sua reputação como futura líder empresarial desabou quando as pessoas souberam que tinha esperado herdar uma empresa que o seu irmão, na verdade, tinha estado a gerir há anos. A sua falta de experiência real tornou-se dolorosamente óbvia quando tentou encontrar emprego em empresas de construção ou desenvolvimento que conheciam a história da família Santos. A casa de família tornou-se um fardo financeiro que não conseguia gerir, forçando-a a aceitar um emprego como vendedora numa concessionária de automóveis enquanto lutava para fazer os pagamentos da hipoteca de uma propriedade que não podia manter. Em 6 meses, a Sebastiana teve de se mudar para um pequeno apartamento e assistir à distância, enquanto o seu irmão expandia o negócio que tinha dado como garantido. Sabendo que os seus anos a desprezar as contribuições dele lhe tinham custado tudo o que esperava herdar. Quando assinei o contrato para o nosso quarto grande projeto de expansão, refleti sobre como os anos de troça da Sebastiana inadvertidamente me tinham preparado para este momento. O seu constante desprezo pelas minhas capacidades tinha me forçado a documentar cada sucesso, provar cada ponto e construir o tipo de registro abrangente que tornava a minha propriedade inquestionável quando a verdade finalmente emergiu. Ensinando-me que às vezes a vingança mais satisfatória é simplesmente deixar as pessoas descobrirem que a pessoa que subestimaram estava na verdade no controle desde o início.